noite. Sintam-se todos abraçados. Que Jesus nos ilumine nessa noite. Que possamos, mais uma vez, com o auxílio dele aqui, nos confraternizarmos, né? Nós escolhemos para essa noite uma reflexão curta, simples, nada muito complicado não. Um trecho do Evangelho de João. Uma interpretação nossa, um pouquinho das nossas ideias sobre essa passagem e um convite para que todos depois voltem a essa passagem lá no Evangelho e façam as suas reflexões também. Porque isso é o gostoso do Espiritismo, que ele nos dá essa abertura para que nós pensemos sobre o Evangelho de Jesus, para que nós consigamos ir ali descascando, tirando os ensinamentos. E nós vamos tratar hoje do que foi ali o começo da caminhada de Jesus, a primeira aparição, digamos assim, de Jesus em público, que é o trecho que fala das bodas de Caná. E esse trecho ele foi citado só no Evangelho de João. Ele não está em outros evangelhos e é tido, por muitos como o primeiro milagre que Jesus faz, que é aquela passagem onde ele transforma a água em vinho. Só que assim, isso tem várias opiniões. Para alguns, aquilo aconteceu, realmente Jesus fez aquele efeito físico, transformou aquela água em vinho naquela festa. E já para outros pensadores, como Kardec, por exemplo, é mais uma parábola, é mais um simbolismo. E nós temos aqui, para nossa opinião, nós ficamos com Kardec. Porque o Evangelho de João, em especial, ele é um evangelho muito simbólico. Nós temos também o Apocalipse de João, que é cheio de simbolismo. Se você não for a fundo nele, você não consegue extrair ali o que ele tem. Então, o Kardec, lá na Gênese, no capítulo 15, no item lá 47, ele nos fala que Jesus poderia, com certeza, teria a capacidade, disso nós não duvidamos, de ter feito essa transformação da água em vinho, mas que isso chamaria muita atenção para que estivesse citado em apenas um evangelho. Que com certeza isso teria sido colocado nos outros evangelhos também. E que ele fala que pela elevação moral de Jesus, ele não se prestaria a algo assim. Ele que fez depois, tantas curas, curou cegos, curou leprosos, paralíticos, como nós sabemos, usando esses recursos magnéticos para coisas mais relevantes, digamos assim. Então, na opinião de Kardec, racional se pense que essa passagem seja mais uma parábola, como a do mal rico, como a da figueira seca, como a do filho pródigo, que são narradas como se tivessem realmente acontecido, mas que são para nos trazer mais uma lição ali moral. Então, vamos partir desse pressuposto, tá? Nós vamos relembrar a passagem, fazendo a leitura dela, e depois a gente volta, trecho por trechinho aqui, tentando ver esse simbolismo que tem por trás. As bodas de Caná. João, capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas.
E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, nós temos aqui essa passagem do Evangelho de João, que nós vamos precisar aqui usar, bastante do simbolismo da cultura judaica, para a gente extrair um pouco do suco aqui dessa lição. Então nós vemos que ela começa já dizendo que ao 3º dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Aqui nós de cara já temos o 3º dia. Por que era importante que fosse no 3º dia? Por que João começa por aí, citando o 3º dia? O casamento judeu ele era uma festa extensa, durava vários dias e cada dia tinha o seu ritual. Em cada dia da festa tinha algo certo para acontecer. O 3º dia era efetivamente o dia da aliança. No 3º dia é que o noivo colocava a aliança na noiva, e a noiva a aliança no noivo. Ali eles consumavam a união diante de Deus. Bodas, para quem não sabe, é um casamento, eu acabei não falando. Então ali é uma festa de casamento, essas bodas. No 3º dia é o dia da união, da aliança. O número 3 para os judeus é isso, tá? Significa a união divina do povo com Deus. A união com Deus é o simbolismo do número 3. Então Jesus chega nesse dia, no 3º dia da festa. E ele chega ali no dia da união, com os seus poucos discípulos, ainda não eram os 12, porque ele estava começando, ele ainda não tinha se reunido com os 12, eles estavam ali em 4. E aí a sua mãe, Maria, chega até ele e avisa: olha, não tem mais vinho, acabou o vinho da festa. E o vinho era algo muito importante na festa. O vinho ele simbolizava a alegria, o amor e mais. Se não tinha o vinho ali, já no 3º dia, uma festa que ia até o 7º, mostrava que o noivo não tinha as condições necessárias para sustentar a noiva. Com certeza o casamento, a união, acabaria ali.
Aquele terceiro dia que era tão importante, que era o dia da comunhão, podia ser arruinado. Aquele casamento podia não acontecer pela falta do vinho. Então era um elemento importante naquela festa. Com certeza aquele casamento não seguiria adiante sem o vinho. Por isso a preocupação de Maria em trazer aquilo para Jesus. E aí então, Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Para nós é estranho às vezes, né? Ouvir Jesus falar desse jeito. Para nossa cultura, parece que Jesus aqui está faltando com respeito a Maria, não é mesmo? Mulher, que tenho eu contigo? Mas nós temos que entender que essa forma de tratamento, quando naquela época se dirigia a alguém e dizia mulher, era a mesma coisa que para nós dizer senhora. Quando a mulher era casada, se dirigia a ela assim, mulher. É o mesmo que dizer senhora. Era uma forma respeitosa de se dirigir às mulheres casadas na época. Então, o que Jesus está dizendo aqui é senhora, né, para a mãe dele. Senhora, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Com todo o respeito ali, com todo o carinho. E interessante aqui, nós podemos já fazer uma observação, que Jesus se dirige a ela de uma forma um pouco mais impessoal, não como a mãe aqui, mas como alguém que ele respeitava sim, mas não a mãe mais, mostrando ali já a separação que seria feita. Da passagem mais adiante, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mostrando que ele iria ali se desgarrar da família material para abraçar a família espiritual, a humanidade. Começava ali uma etapa diferente da sua vida. Então ali o laço material ele ficou um pouco mais distante. Respeito sim, mas não chama mãe. Senhora, o que eu posso fazer? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, ainda, né? Não posso aqui fazer tudo o que eu vim fazer. E parece que Maria não dá também muita atenção para o que Jesus fala, né? Porque logo em seguida a gente vê. Jesus fala isso para ela e ela já fala. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Tendo a certeza de que Jesus faria algo, né, para remediar aquela situação. Porque ela sabia da ação de Jesus ali, ela sabia que ele não deixaria que essa união não acontecesse. Aqui também ficou, em muitas religiões, esse é o ponto em que Maria torna-se o quê? Intercessora de Jesus perante a humanidade. Então, o que nós pedimos a Maria, ela leva a Jesus. Quando nós precisamos de algo, né, rogamos, como se diz na religião católica, rogamos a Nossa Senhora, né, ela intercede por nós frente a Jesus. Mas o que ela nos pede? Pede aos serventes. Olha, eu falei com ele. E qual é aí o que nós podemos dizer o mandamento de Maria? Vocês vão receber, mas fazei tudo o que ele vos disser. Sigamos as instruções que ele nos dará.
Então nós podemos sim e devemos nos dirigir, mas devemos também obedecer. E aí? Será que nós fazemos a nossa parte? Ou será que nós só pedimos? E aí quando vem a instrução, nós fugimos, né? Damos um jeito de escapar. Então, importante aqui: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Essas talhas eram comuns na época nas casas de todos os judeus, porque eles usavam a água para se purificar. Então eles andavam pela rua, tinham contato com as outras pessoas, com os gentios, e quando eles iam entrar em casa, eles tinham que se lavar. Lavavam as mãos, lavavam os pés, lavavam o rosto, para se purificarem do que tinham, né, dos contatos que tinham na rua, para poder entrar no lar. Essas talhas eram pedras que eram esculpidas, era feito igual uma caixa d'água, né? Onde ficava essa água era só para isso, tá? E eram grandes. Esses 3 almudes que ele fala que cabia aqui é o equivalente a mais ou menos 120 litros, tá? Então aí 40 litros cada almude. Então nós temos 6 talhas de 120 litros, quer dizer, 700 e poucos litros de água ali. E Jesus pede que encham até em cima. Aqui nós temos ainda um pouco mais de simbolismo, tá? Quando nós temos as talhas feitas em pedra, quando Moisés, ao 3º dia, lembra do número 3? Ao 3º dia, ele recebe os mandamentos. Aonde vêm escritas essas leis? Na pedra. Ok? Não é na pedra que a gente vê lá? 3º dia também, aquela comunhão com Deus, ao 3º dia. E na pedra ali as talhas feitas de pedra, simbolizando as leis judaicas até então. 6 talhas. O número 6 é o número incompleto, é o número da imperfeição, porque Deus fez o mundo em 7 dias. 7 é o número da perfeição. 7 menos 1, 6. Então 6 significa que ainda o ciclo não estava fechado, ainda não estava perfeito. E Jesus nos diz: não vim destruir a lei, mas completá-las. Então ali as 6 talhas, cheias de água, aquela água que era usada para purificar, mas purificar por fora, simbolizam essas leis antigas, as leis mosaicas ali. E o que Jesus faz com essas talhas cheias de água? Essas talhas de pedra? Transforma essa água no vinho. Então ali vem a mensagem nova, em cima da mensagem antiga. Ali começa, ele mostra que começa um ciclo novo. Quando nós até hoje dizemos que mudou da água para o vinho, o que nós queremos dizer com essa expressão? Nós queremos dizer que algo
melhorou, tornou-se melhor, não é? Quando você muda da água, isso aqui mudou da água para o vinho, não é? Não melhorou? Então ali nós temos Jesus indicando que começaria um novo ciclo, que ele traria algo novo, que se transformaria aquilo ali. E ele faz essa transformação então da água para o vinho, das talhas que estavam colocadas ali. E aí, ele diz, tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era o sumo sacerdote, era o responsável pela organização de toda aquela festa. Era aquele que conhecia as leis. Era aquele que tinha o domínio dos conhecimentos religiosos ali na festa. Então, tirai agora esse vinho e leve ao mestre-sala, para ver o que ele diz. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então o mestre-sala, que estava ali, o sumo sacerdote, reconhecendo nas palavras ali, reconhecendo aquele bom vinho que era aquelas lições novas que Jesus estava colocando, se propondo, reconhece que aquilo era algo novo, que aquilo era algo diferente, que aquele vinho era o vinho bom, que normalmente o pessoal servia o vinho melhor antes, a hora que o pessoal estava embriagado, os convidados já embriagados, punha vinho ruim. Nós podemos aqui tomar a liberdade também de, ao longo da história, fazer essa análise de como nós, homens, desvirtuamos através das religiões, através dos nossos interesses, do nosso egoísmo, a palavra divina. Como nós usamos as religiões ao longo do tempo para enriquecermos, para subjugarmos. Nós pegamos algo que é bom no começo, que é a palavra pura, que são as leis de Moisés, que são os ensinamentos do Cristo, que é os ensinamentos dos profetas, que é algo bom, e servimos ao povo, mostramos aquilo, e quando as pessoas começam a acreditar e tudo, nós desvirtuamos aquilo, começamos a oferecer o vinho ruim, porque aí já não há mais o discernimento, e começamos a nos aproveitar daquela situação. Quantas vezes ao longo da história não foi feito isso? Quantas vezes as religiões todas não se desvirtuaram para se beneficiarem? Se beneficiarmos nós, homens, que desvirtuamos essas religiões. Então ali o sumo sacerdote, o mestre-sala, fala: mas tu não, tu nos oferece agora o melhor vinho. Tu nos oferece aqui o melhor que nós temos. E é interessante que coloca-se entre parênteses aqui, né? Se bem que não sabia de onde vinha. Será que se ele soubesse ali a fonte, teria havido um preconceito, como houve depois a perseguição àqueles que seguiam Jesus por parte dos judeus? E fala que dessa forma Jesus principiou, os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou ali a sua glória, os seus discípulos creram nele.
Então nós entendemos aqui que nesse casamento, essas bodas, de quem são essas bodas? Em momento algum aqui, nós vemos citado, o noivo, a noiva. De quem era esse casamento? João fala de uma festa de casamento e não fala quem era o noivo, quem era a noiva. Nós vimos que Jesus chega no terceiro dia, no dia da união, no dia da aliança. E nós temos que o vinho que ele apresenta era o que simbolizava o amor, o que simbolizava a felicidade. Então nós temos aqui que essas bodas são um casamento da humanidade com o Pai, com Deus. Nós somos os noivos. Jesus vem através do seu vinho, da sua lição de amor, da sua lição de amizade, de fraternidade, de carinho, realizar esse casamento entre a humanidade e Deus, para consumar de uma vez por todas essa união entre nós e o Pai, para que nós possamos ali, seguindo, fazendo tudo o que Ele nos pede, unir o material com o espiritual, porque não é isso um casamento? Quando nós nos unimos com outra pessoa, nós estamos unindo material e espiritual, não é? E um casamento, para funcionar, pede esforço dos dois lados. É fácil ficar casado? Nós precisamos ter comprometimento, nós precisamos ter a amizade, nós precisamos ter o amor, nós precisamos ter o carinho, ter o respeito. E é isso que Jesus nos traz. Nós temos uma passagem de Humberto de Campos, onde ele fala sobre as bodas de Caná, e ele nos diz assim: o diálogo que se segue ocorreu entre o mestre e o apóstolo Pedro. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então, Simão Pedro perguntando para Jesus, como é que esse negócio de transformar água em vinho se encaixa na mensagem que ele traz? O vinho não causa embriaguez? Não leva ali a gula, não estimula, a libertinagem? E olha só que interessante a resposta, Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria.
seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. Então aqui nós temos, justamente Jesus explicando para Simão Pedro que o vinho que ele traz é o vinho da amizade sincera, do amor, do carinho, da fraternidade. Estou com os meus amigos e amo-os a todos, quero o bem de todos. Esse é o símbolo do vinho que Jesus traz, da sua mensagem, do amor ao próximo, da dedicação que nós devemos ter em nos melhorarmos para que sejamos aí mais agradáveis a todos. Todos nós nos melhoramos assim a terra. E o nosso casamento com Deus? Nós estamos noivos há 2000 anos. Será que já se consumou esse casamento? Essas bodas que Jesus iniciou lá atrás? Será que nós já conseguimos fazer a nossa parte? Será que nós estamos tomando esse vinho que Jesus nos oferece? Do amor sincero, da alegria, da amizade, da fraternidade, do desinteresse, do bem ao próximo? Reflitamos e façamos o melhor que nós pudermos todos os dias. Que Jesus permaneça sempre conosco.